Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz. Tudo bem com você? Durante esse mês de junho, nós ministramos uma série muito especial chamada Intimidade com Deus. Todas as quartas, todos os domingos, nós falamos sobre esse assunto tão relevante. Na data de hoje, nós chegamos ao nosso penúltimo encontro e eu preciso falar com você sobre o que a intimidade com Deus gera. A intimidade com Deus gera testemunho de vida. À medida que nós nos aproximamos do Senhor e começamos a nos relacionar com Ele, o poder dele é derramado sobre a nossa vida e nós passamos a viver testemunhando desse poder de Cristo sobre nós. Nos momentos iniciais do ministério de Jesus, quando ele estava chamando os seus discípulos, muitos eram libertos de drogas, de prostituições, de religiões pagãs, de demônios até mesmo, podemos dizer assim. Muita gente foi liberta por Cristo e Cristo chamou essas pessoas para serem seus discípulos e discípulas. E sabe o que essa galera fazia? Depois de ter um encontro com Cristo e adquirir intimidade com Ele e viver o poder do Espírito Santo derramado sobre a vida deles, eles passavam a testemunhar. Eles iam de cidade em cidade falando para as pessoas o que Cristo havia feito na vida deles. Testemunho é poder, testemunho fala, testemunho inspira, testemunho coloca de pé, testemunho nos anima, testemunho é poder de Deus derramado sobre nós. E nessa data eu quero trazer a você um testemunho muito especial, um testemunho muito legal, um testemunho de conversão do nosso irmão Expedito. Eu tenho certeza que esse testemunho falará ao seu coração. Perceba como Deus derramou poder sobre a vida do seu filho, como sua vida foi transformada. Enquanto você estiver assistindo, talvez você vai pensar em alguém que você ama, alguém que está no seu coração, e que você vai pensar assim: poxa, fulano precisava receber essa palavra, fulano precisa ver como Cristo tem poder para libertar, transformar, renovar. Então compartilhe essa palavra com essas pessoas. Compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama, porque Cristo liberta, Cristo transforma. Aqueles que Ele convida, aqueles que Ele chama para ter intimidade com Ele, nunca mais vivem da mesma maneira. Receba essa palavra com muito carinho. Beijo no seu coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Falar um pouquinho da minha vida, né? Um pouquinho do meu passado. Eu penso que os irmãos me perdoam assim o nervosismo, né? Sou um bocado tímido. Aí eu vou falar um pouquinho. Eu quero ler também 3 versículos que se encontram no livro de Tiago 5, do 16 até o 18. Fala de oração, né? Fala de fé, né? Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Então eu vou falar um pouquinho de mim, mas vou falar primeiro um pouquinho de uma pessoa que um dia me pediu oração.
Eu tenho um cunhado que mora ali na Santa Rita, e ele tem os parentes dele lá de Paraíba do Sul. Aí um dia ele me chamou para ir lá. Vamos lá para Paraíba do Sul? Eu falei, sim, vamos sim. Aí chegamos lá, ele falou para mim de um irmão dele que estava acamado, estava com um problema sério de saúde. Falei assim, vamos lá na casa do meu irmão, vamos orar por ele? Você ora por ele? Eu falei assim, vamos lá, vamos orar sim. Aí chegamos lá na casa do senhorzinho, ele estava muito ruimzinho mesmo, disse que os médicos já tinham falado para ele que ele não tinha mais jeito, que ele tinha que ficar em casa agora, só esperando, né? Como diz o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dedos, só esperando a morte chegar. Aí, estão lá, né? Orei por ele, aí fizemos aquele círculozinho assim, né? Igual nós costumamos da gente orar. Segurei na mãozinha dele, está orando. Aí, naquele momento de oração, eu senti assim, parecia que eu estava assim meio flutuando e tal. Mas eu sou sempre um camarada meio simples, né? Aí, oramos, agradecemos a Deus e viemos embora. Aí daí uns 30 dias, mais ou menos, meu cunhado falou assim, rapaz, o Manelzinho está querendo que você vá lá na casa dele de novo. Eu falei assim, mas vou lá fazer o quê? Ele falou assim, não, porque a minha família lá diz que você é o homem de oração. Eu falei assim, eu não sou homem de nada não, rapaz. Ele falou assim, porque ele está curado. Eles falaram que você curou ele. Eu falei assim, eu não curei ninguém não, rapaz. Simplesmente eu orei, né? As palavras que o Senhor Deus, né, liberou que eu falasse, eu falei. Em nome de Jesus, a gente faz uma oração assim, entendeu? Aí, mas quem cura é a fé. É o Espírito Santo de Deus que cura. Eu acredito assim, né? O senhorzinho durou mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Agora há pouco tempo que ele se foi. Também a idade já, bem avançada. Mas naquela enfermidade que ele estava sentindo na época, ele foi curado. Entendeu? Mas não foi eu, foi Deus, né? Porque, igual a palavra de Deus fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o que é um grão de mostarda? Para mim, para nós, é nada, né? Mas para Deus é muita coisa. E eu fui um cara que, na minha juventude, eu fui assim meio, né? Como diz o ditado, tem um ditado que o povo fala que porco quem mistura com porco, farelo come. Eu era jovem, não tive mãe, não tive pai assim para me dar, né, as instruções igual hoje eu crio meu filho, eu tento criar ele, dar para ele assim o que eu posso, né, cobrir as necessidades dele. Eu não tive isso. Então fui mais jogado pelo mundo afora aí mesmo. Vim de Minas lá com meus 16 anos, meu primeiro emprego foi cobrador de ônibus na Sul Fluminense. Eu não conhecia nem moeda, nem dinheiro. Como é que eu fui trabalhar de cobrador de ônibus? Então é aquilo que as pessoas falam, né? Que a palavra de Deus fala, que mesmo antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, né? Eu acredito que sim. Aí, de cobrador de ônibus, eu saí da empresa, aí fiquei tomando umas pingas por aí afora com os colegas, fui trabalhar dentro da usina, nas empreiteiras e tal. Conheci uma mulher bem mais velha do que eu, 15 anos mais velha do que eu, entendeu? Aí começa todos os problemas. Comecei a beber, fui nas cachaça, pinga com limão, pinga com mais não sei o quê, aí uma cervejinha. Aí, irmãos, o vício, por isso que hoje eu não abuso de ninguém que bebe. Eu vejo um camarada bêbado na rua, eu não abuso dele, porque eu sei que ele não está ali porque ele quer. Ele começou tomando uma dosinha assim. Ele começou tomando com uma pinguinha, às vezes com guaraná, igual eu comecei, com uma vodka, uma caipiríssima. Os caras falavam assim, vai beber, rapaz, isso é bebidinha de moça. Mas, e que ponto eu cheguei? O pastor falou uma palavra aqui, no fundo do poço, foi onde eu cheguei. Aí, através do barzinho, através da pinga, vem os outros tipos de droga, vem a maconha, vem a cocaína. Eu passei por tudo isso.
Uma vez aqui no Belo Horizonte, não, vou falar lá da Divinéia, o Padre Josme, que eu chamava de Divinéia na época. O camarada me ofereceu, eles me ofereciam muito para mim trabalhar junto com eles. E dizer que é trabalho, né? No mundo das drogas. O falecido Vaca chegava para mim e falava assim: rapaz, vamos trabalhar comigo, cara. Nós precisamos de pessoa igual você. Não quero não, cara. Daí eu não. Aí um dia ele falou para mim assim: ó, vou te dar essa arma aqui, que era uma 12. Vou te dar essa arma aqui, você vai ter pagamento semanal, você vai ter churrasco, todo final de semana tem churrasco por nossa conta, tem pagamento, tem tudo. E eu desempregado na época pensei assim: será que isso é uma boa mesmo? Ali sim, peguei aquela arma, pensei num lado, pensei para o outro, falei sim. Falei assim: Vaca, é o seguinte, cara, daí eu não. Falei assim, porque eu te conheço. Eu conheço o trabalho da rapaziada todinha aqui. Você está acostumado a correr dos homens, cara. Você está acostumado a esconder dos homens. Eu não estou, não. Nunca deparei de frente com polícia. O primeiro passo que a polícia der atrás de mim, eu vou me entregar para ele e vou me entregar a você também. Aí o que vai acontecer comigo? Vocês vão me matar, maluco. Aí ele falou assim: não, que não sei o que e tal. Eu falei assim: não, é isso mesmo, a ideia é essa, não dá para trabalhar com você não. Deixa eu fazendo meus biquinhos mesmo para lá e para cá e beleza. Pronto. Os caras falam assim: você não pode dar decisão em bandido, bandido não gosta de decisão. Se você for homem também, mostrar para ele que você é positivo, você pode falar com ele tranquilo, entendeu? Aí saí lá da Divinéia, esqueci qual foi a data. Isso aí eu já estava já no álcool já. Vim aqui para Belo Horizonte. Ali, a Nilce deve ter conhecido um barzinho do Jacques. Na Rua 1 tinha um barzinho chamado de Barzinho do Jacques, era um careca. Já há muito tempo. Oi? Foi vizinha dele, né? Pois é. Aí, quando eu vim para Belo Horizonte, aí a maioria dos bandidos lá da Divinéia veio também. E se juntou com os bandidos aqui do Belo Horizonte. Aí, eu só na cachaça. E continuava se misturando no meio dos caras. Entendeu? Tudo para mim era festa. Aí um belo dia, estava chovendo, desceu os bandidagens todinho do Morro da Caixa d'Água para dentro do barzinho do Jacques. Aí eu tô lá, né? Tomando as pingas lá. Pinga, cerveja e tal. Eu trabalhava, né? Eu fazia paradão dentro da usina, pedreiro refratário, ganhava um dinheirinho legal. Me dá aí para cheirar um ali, toma. Dá tô fumar um, toma. Não esquentava a cabeça, não. Aí o tempo foi passando. Ô, gente, eu vou demorar um pouquinho, que o pastor falou que eu tenho até meia-noite, tá? Vocês não levam, não? Dá um tempo, fica tranquilo aí, acalma o coração. Aí eu peguei, rapaz, e nesse dia estava chovendo. Tinha um camarada, esqueci o nome do cara, não sei se era Tartaruga. Tinha um cara lá em cima, um bandido lá, ele desceu com a capa de chuva, batendo assim embaixo nos pés. E ele escorregou na própria capa de chuva dele que estava pingando dentro do barzinho, ele cismou que eu empurrei ele. Aquele dia eu vi a coisa feia, tá? Você me empurrou, eu falei: não empurrei não, cara. Empurrou, não empurrou. Aí, né? Ele pegou e tentando tirar a arma para mim, atirar em mim dentro do barzinho. Mas ele não conseguia, porque a capa de chuva estava fechada. Aí tinha um cara que tinha vindo da Divinéia, que já é conhecido meu já de tempo, um grandão assim, ele tinha um apelido de Ursinho. Ele falou assim: não, Bené, que era meu apelido, Bené, pode deixar que eu mato ele. Aí me travou aquele mãozão dele aqui no meu braço, aqui assim, bora. Aí saiu comigo na rua assim: irmão, aquele dia a cachaça sarou rapidinho, tá? Aí ele falou assim, nós tínhamos andado assim uns 20 minutos, uns 20 metros de distância do barzinho. Ele falou assim: ó, os caras estão querendo te matar, rapaz.
e com a pistola na mão, pistola cheia, né, carregada. Ele falou assim: os caras estão querendo te matar. Eu falei: por que você está querendo matar por quê, rapaz? Eu falei: não é hora de pergunta, não. Some da minha frente. Finge que você escapou de mim. Eu dei aquele no braço dele assim e saí correndo. Aí tinha um cara chamado Adelso. Esse Adelso deu uns 3 tiros ainda atrás de mim. Aí eu entrei na casa que eu morava lá, escondi lá. E é porque vi os caras chegou me procurando. Eles não me achou. Aí nessa época eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo, fiquei uns tempos lá. Aí foi quando a mãe daquela minha filha mais velha estava esperando ela, a Nathalie. Aí vim embora para cá de novo. E aí que o negócio ficou feio na cachaça, tá? Nossa, eu fiquei tão doente, igreja, que eu dormia e assim, ó, a garrafa de pinga aqui, ó. Entendeu? Aí fui bebendo até parecia que eu ia morrer. Mas parecia que eu ia morrer quando eu não tinha pinga, né? Quando eu estava no álcool. Eu cheguei naquela palavra que o pastor falou, que no fundo do poço. Aí você já não tem mais amigos, você não tem mais ninguém por você, entendeu? E quando eu tinha um dinheiro, eu bebia. Quando eu não tinha dinheiro, ficava na minha. Mas de uma coisa eu falo: nos bairros onde eu morei no Conforto, ali na 249, morei na 208, morei aqui no Belmonte, morei num bocado de lugar. Graças a Deus, eu nunca mexi em nada de ninguém, nunca precisei roubar nada de ninguém, entendeu? Sempre eu cumpri com minhas obrigações, ainda mesmo eu rastejando cachaça, mas graças a Deus sempre eu fui uma pessoa, né? E nunca deixei nome sujo em lugar nenhum. Aí quando foi um dia, eu estava morando lá no Belmonte, na rua Itaipava. Aí eu falava assim: eu não vou beber mais. Parei com esse negócio de bebida. Aí eu parava, mas o inimigo era tão atentado, que chegava para mim assim, um colega falava assim: não, rapaz, você não pode beber a cachaça, cerveja você pode, vinho, final de ano, vinho você pode. Começava, vinho, cerveja, eu consegui parar umas 2 vezes, vinho e cerveja, aí começava na cachaça de novo. Por isso que eu não desejo para ninguém o que eu passei, pastor. Não desejo, entendeu? Eu já cheguei até a conversar com o pastor que eu tinha vontade de fazer um evangelismo nas ruas, à noite, né? Os caras que ficam se alcoolizando. Porque eu sei que aquilo ali não é normal. Aí um dia, eu passei mal. De novo, né? Quando eu não bebia, eu desmaiava. Um dia eu estava trabalhando aqui no morro, um desses morros aqui do Belo Horizonte. Eu estava trabalhando de ajudante pedreiro com um colega. Você deve conhecer ele, o João da Viola. Já ouviu falar dele? Trabalhando com ele. Ele falou que eu pulava assim no chão, assim, ó, igual um frango quando você corta o pescoço dele. Eu falei: galinha não, que é feio, né? Frango quando você corta o pescoço dele. Aí ele falou que eu pulava e sangue saía assim, ó. Uma pestinença, como é que fala? Negócio de cachaça, é pestinença, né? Aí eu do álcool, faltava o álcool no organismo, era igual um jipe velho, morria. Aí eu, lá na rua Itaipava, no Belmonte, eu passei mal, eles me levaram para o pronto-socorro. Não era Cais do Aterrado ainda não, era pronto-socorro na época. O cara que me chamou na ambulância, que foi comigo na ambulância, inclusive já morreu também. Ele falou que eu pulava dentro da ambulância, vinha aquele negócio assim, eu pulava assim, sabe? E sangue saía pela boca, pelo nariz. Ele falou assim: o cara vai morrer. Pastor, eu cheguei no pronto-socorro, devia ser umas 8h30, 9 horas da noite. Aí quando foi no outro dia de manhã, por isso que as pessoas falam assim: eu morri e vivi. Eu acredito.
que no outro dia de manhã, eu olhei, eu não sei, eu acho que eu estava dormindo. Eu sei que eu me senti num lugar assim, ó. No lugar só tinha gente de branco. Só tinha gente de branco, não tinha mais nada, eu não via carro, não via nada. Tipo aquelas filmagens que eles fazem nos lugares que só tem neve, tipo um negócio assim mais ou menos. É muito louco, sabe? Aí eu peguei e me senti num lugar daquele ali, assim. Eu acordei, olhei assim, falei assim, caraca, estou no hospital. Aí foi na hora que eu fui curado. Foi na hora que eu falei, aquelas pessoas oram, tem oração isso, oração não sei o quê. Não vou orar não, que eu não sei orar. Eu acredito que a oração, quando você faz lá do fundo do seu coração, para Deus, Deus está te ouvindo. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu não tenho pai, eu não tenho irmão, eu não tenho amigos, eu não tenho ninguém por mim, só tem o Senhor aqui do meu lado. Assim mesmo que eu falei com Deus, tem só o Senhor aqui do meu lado. Eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso que o Senhor retire de mim essa sede maligna. Não quero mais sentir essa sede. Foi só essas palavras que eu falei com o Senhor Deus, e Ele me curou. Desse dia diante, aí quando foi umas 7 horas, 8 horas, mais ou menos isso, não lembro mesmo do horário, chegou um cara lá e falou assim, o senhor está de alta? Eu estou de alta? Estou. Tá, pode ir embora. Fui embora. Aí fui dentro do botequim onde que eu bebia. Cheguei lá, o rapaz chamado Roberto. Cheguei lá dentro do botequim, aí um colega de copo falou para mim assim, e aí, vamos tomar um? Eu falei assim, não vou tomar não, cara. Tomar não, que eu não quero mais beber não. Ele falou assim, na boca ou na roupa? O Roberto falou assim, que era dono do botequim, assim, nem na roupa e nem na boca e nem na roupa. Você não está vendo que o rapaz falou que não quer mais beber, cara? Não já vai jogar pinga nele não. Aí o cara ainda tentado, ainda jogou a cachaça no meu pé ainda. Mas fui liberto em nome de Jesus. Então daquele dia para cá nunca mais eu era movido a álcool. Daquele dia para cá eu comecei a ser movido pelo Espírito Santo de Deus, entendeu? E aí eu comecei na igreja, mas tinha o vício do cigarro. O vício do cigarro era tão forte que o dia que eu não tinha um cigarro para fumar, eu não tomava nenhum café. Porque tomava o café, dava vontade do cigarro. Eu fui orando, fui lutando para ver se eu conseguia parar de fumar, entendeu? Até que um dia também Deus me libertou do cigarro, entendeu? E aí, irmãos, eu acredito que quando a pessoa tem fé, entendeu? E abre o coração para que Deus entre, para que entre o Espírito Santo de Deus e faz morada e faz diferença na sua vida, entendeu? Você tem que libertar daquilo, passado é passado, entendeu? E aí o Espírito Santo de Deus vai purificando a gente. Eu não sou santo, eu não sou ninguém, entendeu? Mas eu estou sempre pedindo ao Senhor Deus que continue me libertando, continue me purificando, porque às vezes você pensa assim, não, eu estou liberto, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, você não pode nada, entendeu? Eu creio que eu não posso nada, entendeu? Posso sim buscar a palavra de Deus, fazer as minhas orações de manhã, entregar a minha vida a Ele, entendeu? Que eu sou grato ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor já me concedeu até hoje. Pode falar mais um pouquinho? Até meia-noite só. Em 95, 90 mais ou menos, não, 2002 para 2003, eu estava morando na Volta Grande 2. Aí alguém falou para mim assim, eu já tinha sido liberto, né, graças a Deus.
Alguém falou para mim assim, compra tira a carteira, você não tem vontade de tirar a carteira? Eu falei assim, eu tenho vontade de tirar a carteira, mas eu não tenho carro. Tirar a carteira para ficar andando de bicicleta. Foi a mesma data que eu aprendi a andar de bicicleta também, nem bicicleta eu tinha. Um colega meu, chamado Zé Carlos, tinha lá na Volta Grande, ele foi me ensinar a andar de bicicleta, um Monarch. Senta no quadro, eu sentava no quadro da bicicleta. O guidão da bicicleta, o cilindro da bicicleta pegava aqui, ó. Quase que rasgou minha coluna tudo. Aí eu tinha vontade de aprender a andar de bicicleta, aprendi. Aí comprei uma bicicleta para mim. Foi, né? Levando a vida. Aí, tira a carteira. Vou tirar a carteira de motorista para andar de bicicleta, rapaz. Aí, entrei na autoescola, 4 rodas. Conversei com o Maurício Batista na época. Aí, tirei carteira de habilitação. Igreja, eu fiquei... Venceu a primeira vez, fui lá e renovei. Venceu a segunda vez, eu fui lá e renovei. Não tinha carro não, mas vou renovando um dia, quem sabe? Aí, quando eu... Minha primeira benção, minha segunda benção foi minha primeira benção foi a salvação, né? Segunda benção foi o casamento. Eu tinha vontade de ter um lar, mas era tudo ilusão. Conhecia umas mulheres qualquer por aí e achava que ia dar tudo certo e não dava. Até que um dia eu conheci uma menina lá em Minas Gerais, que é prima do Altamiro. Aí começamos a conversar e tal. Ela falou assim, fala com meu pai. Eu falei assim, não vou falar não, que o velho é menor do que o Altamiro, mas é brabo demais. Eu falei assim, não vou falar não. Ela fala, eu falei, não vou falar não. Aí ela olhava para ela assim, falei assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Quando eu fui falar com o velho aceitou. Eu falei assim, opa! Mas o velho pôs uns impedimentos lá que o negócio é feito. O camarada que já conhecia um monte de mulher para aí fora aí, vai namorar uma menina com a distância, era isso aqui assim, ó. Dela, não podia chegar perto não. O velho falou assim, ó, se quer namorar com ela, ela gostou de você, se gostou dela, eu faço o casamento, mas não pode ter beijo, não pode ter abraço. Tinha a casa de um vizinho lá que ele fazia referência. Se você for daqui na casa do fulano com ela, a hora que ela voltar para mim, ela já não vale mais nada. Tá? Altamira sabe disso, que é verdade. Às vezes a gente brinca, mas é verdade, tá? E eu namorei com ela a primeira vez e falei assim, vou largar essa menina para lá. Não pode dar nenhum beijo. E eu andava de bicicleta quase 3 horas no meio do mato para chegar lá na casa dela, onde eles moravam na fazenda lá. Falei assim, eu vou largar. Larguei e vim embora. Fiquei aqui rapaz, não achava ninguém. Queria uma pessoa de... né? Aí, Igreja Batista Getsemane. Vamos orar. Tinha uns irmãozinhos cabeça branca lá, igual a Gessi, assim, ó. Esse irmãozinho orava, tá? Toda quarta-feira, culto de oração. Irmãos, pedido, qual o seu pedido? Que Deus prepara alguém para mim. Aí os irmãos já tinham decorado aquele já. Irmã, a igreja, ainda mesmo que eu não ia na igreja, já estava orando lá para que Deus preparasse alguém para mim. Aí, mandei um recadinho para ela. Ela falou assim, eu quero. Eu falei assim, você quer mesmo? Ela falou assim, quero. Eu falei assim, então estou voltando aí. No outro dia eu cheguei lá em Minas. Rapaz, conversar com o velho de novo, né? Eu falei assim, dessa vez ele não vai achar, não vai com ele não. Aí a hora que eu falei com ele, ele falou a mesma coisa. As mesmas palavras. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, só que agora é para casar, né? Não quero, falei com ele assim, não quero namorar mais não, quero é casar. Aí, preparamos o papel lá e tal. Ele falou assim, vai lá na casa paroquial e vai no cartório. Eu fui. Quando eu cheguei lá, conversei, o cara lá do cartório falou assim, ó, quando você paga é 45 dias, depois do pagamento. Aí fui na casa paroquial, o padre falou assim, ó, não pode fazer casamento na escola mais não, né, que era na fazenda lá, a mãe dela tinha cadeirante já, tal. Pode fazer na escola mais não, tem que ser na igreja aqui. E como é que eu vou fazer? Ele falou assim, ó, você é de qual religião? Eu falei assim, eu sou Igreja Batista. Ele falou assim, então, melhorou. O pastor pode celebrar o casamento lá na casa da sua noiva. Eu falei assim, opa. Aí, estava ela e o velho lá na casa do meu pai, esperando a minha resposta, né? Cheguei lá,
Ela olhava para minha cara, até tremia, tadinha. Aí eu cheguei lá e falei assim, ele, e aí, como é que foi lá? Eu contei as histórias todinha para ele, né, para não ficar atrasando muito. Contei as histórias todinha para ele, ele falou assim, levantou, olhou para minha cara, balançou a poeira para lá e para cá. Eu vou ali na rua. Chegou lá, o enfusadinho do velho foi lá no mesmo lugar que eu fui, rapaz. Aí falou assim, voltou meio assim, né, igual o salsicha, né? E aí, meu sogro? Eu fui lá. O seu vigário que ele fala, Vadinho? Seu vigário falou a mesma coisa, diz ele que tinha teve um rapaz lá que acho que é você mesmo. Falou a mesma coisa que ele falou com você, ele falou comigo. Eu falei, bem feito, né? Pensei comigo, né? Falar, não falei não, mas pensei, bem feito. Aí eu falei com ele assim, e aí, vamos marcar para que dia? Mês que vem? Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Vou te pedir um prazinho. Mas que prazo que você quer? Ele falou assim, 12 meses. Eu falei, o quê? Você está ficando doido? 12 meses? Não, rapaz. Eu queria um negócio para ontem. Aí ele falou assim, 8 meses, tá bom? Eu falei, tá bom, 8 meses já melhorou. Durante esses 8 meses eu vi ela 2 vezes só. 2 vezes. Aí fui lá, marcamos, aí no dia do casamento eu fui lá, a gente casou. Ele fez uma festa muito boa, matou uma vaca. A churrasqueira era um buraco no chão assim, ó, os espetos de carne desse tamanho assim, ó. Sem mentira nenhuma, os espetos de carne desse tamanho assim, ó. Aí casamos e viemos embora para cá, para Volta Redonda. Aí que vai chegar a história do carro, da carteira que estava vencendo no bolso e tal. Aí eu estava ali com o pastor Alexandre Souza. Aí eu falei assim, pastor, eu tenho vontade de ter um carro, mas não tem jeito, né? As condições o salário era pouco. Aí ele falou assim, aí um dia, aí nós orava, né, para que a gente arrumasse um carro. Aí um dia eu falei assim, eu sonhei. Falei, eu contava esse sonho para o pastor ria pra caramba. Falei assim, eu chamei ela, saí para lá de fora de casa, né, no barraquinho que nós morávamos lá, eu falei assim, amor, vem cá para você ver, vem cá, ela. No sonho, né? O que foi? Eu falei assim, a chave do carro nosso, lá na nuvem. Estava lá nas nuvens. 2 chaves de carro. Eu falei assim, caramba, lá nas nuvens. Aí eu falei assim, nós vamos comprar um carro. Aí foi na época que eu comprei o Voyagin. Deus me deu a oportunidade, comprei um Voyagin, paguei, fiquei com o Voyagin um tempo. Depois Deus me deu a oportunidade, comprei o Golzinho. E é só bênção, irmão. Estou falando isso. Às vezes, irmão, a igreja pode falar assim, irmão, já se pediu, está chato com esse negócio. Mas estou falando as bênçãos, entendeu? Eu tive o sofrimento, mas eu tive as bênçãos. Na época do sofrimento, eu via os crentes passando na rua assim, tudo bem vestido, tá igual aquele irmão que está lá, lindão lá na frente, lá atrás, lá, o casal lá, de gravatinha e tudo mais. Eu falei assim, poxa, crente é muito bonito, cara. E eu lá, aquele mulambo lá, eu achava bonito os irmãos, as irmãs, os casais, eu achava tudo bonito, os filhos, tudo arrumadinho. Aí eles falavam assim para mim assim, Jesus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Esse cara está falando que Deus tem um propósito na minha vida, Deus falou nada com ele, né? A gente pensava assim, né? Mas, né? E foi, irmãos, foi. Hoje em dia eu falo, entendeu? Hoje eu sou rico. Eu sou rico do que antes eu não tinha nada. Não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Tenho uma mulher maravilhosa que eu agradeço a Deus pela vida dela. Só que ela fala demais, o mal dela é só isso. Tem um filho ali que fala demais também. E graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida que eu tenho hoje. E quando Jesus me aceitou no meio do povo dele, entendeu? Tem uma família maravilhosa que é a família em Cristo Jesus, né? Que são meus irmãos, todos vocês, que eu amo essa igreja aqui, entendeu? E vou terminar meu testemunho por aqui, entendeu? Que eu acho que eu já falei demais também. O pastor queria que eu ficasse até meia-noite, mas não vou ficar não. Entendeu? E é isso, irmãos. Eu quero terminar dizendo que é o seguinte: a oração e a fé andam junto. Quando a gente tem fé
Quando a gente ora com fé, eu acredito que os anjos do Senhor estão recebendo nossas orações, as nossas petições. Eu acredito, entendeu? E eu vou orar um pouquinho. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de estar aqui diante, Senhor Deus, da Tua igreja, Senhor Deus, falando um pouco da minha vida, Senhor Deus, falando um pouco do meu passado, Senhor Deus, e revelando para a igreja, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor me tirou do lamaçal, o Senhor me tirou do fundo do poço, e aqui eu estou, Senhor Deus, para falar das bênçãos, das ricas bênçãos que o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, por eu fazer parte, Senhor Deus, dessa família maravilhosa, que são a igreja do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Fabrício, que me fez esse convite, Senhor Deus, para estar aqui, falando, Senhor Deus, esse testemunho. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, Senhor Deus, retira de mim, Senhor Deus, toda a vergonha, retira de mim, Senhor Deus, toda a timidez, para que eu possa, Senhor Deus, trabalhar na obra do Senhor, para que eu possa, Senhor Deus, falar do amor do Teu Filho amado Cristo Jesus, para o mundo, Senhor Deus, que o mundo possa ouvir da minha boca, Senhor Deus, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha fazer morada, Senhor Deus, na vida desta igreja. Venha fazer morada, Senhor Deus, na vida de cada irmão, Senhor Deus, que se encontra aqui nesta noite, na vida de cada irmã, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa visitar, Senhor Deus, cada lar, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, o lar do irmão João Batista também nesta noite, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, as enfermidades, Senhor Deus. Joga por terra, Senhor Deus, qualquer tipo de enfermidade, Senhor Deus, que ele possa receber a cura, Senhor Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja curando, Senhor Deus. Não só o irmão João Batista, Senhor Deus, mas qualquer enfermo, Senhor Deus, que esteja necessitando de uma cura nesta noite, Senhor Deus. Visita os hospitais, visita, Senhor Deus, os lares das pessoas que estão desempregados, Senhor Deus. Abra a porta do emprego, Senhor Deus, para cada um, Senhor Deus, que necessita, Pai, de levar alimento, Senhor Deus, para as famílias, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Ensina a mim a orar também, Senhor Deus. Ensina a mim, Senhor Deus, a conversar com o Senhor e te obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, com perdão dos meus pecados. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu estou orgulhoso do Expedito, não sei porque eu não fiz nada, mas eu estou orgulhoso dele. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Expedito. Meus irmãos, eu vou só fazer um fechamento, né? O nosso horário ainda está bom. Nessa última semana, eu tenho refletido muito sobre essa questão da intimidade com Deus. Não é segredo para os irmãos aqui, eu gosto muito de assistir uma série, né? Eu gosto muito de ver filme, mas eu não gosto só de ver série e ver filme, eu gosto muito de ver comentário sobre a série, sobre o filme. E tem 2 irmãos paulistas que eu assisto muito na internet, e há umas 2, 3 semanas atrás, eles são seculares, tá? Não são cristãos, não tem nada de evangélico. Eles estavam fazendo o programa deles lá no YouTube, e aí eles falaram assim: olha, a gente quer fazer um negócio diferente aqui no programa e a gente quer indicar para vocês uma série cristã, uma série que tocou muito no nosso coração. E aí ele indicou a série que a Liz indicou aqui no domingo, né? The Chosen, que são os escolhidos de Cristo. E aí, beleza, logo quando eles falaram aquilo, eu abaixei o aplicativo, deixei ele salvo, mas não assisti não. Porque um monte de série lá que eu estou vendo, eu falei, depois eu vejo. Já li o livro, né? Já li a Bíblia, já sei o final. Falei, não vou assistir não. E aí, na outra semana, ali, conversando com a Stephanie, né, do pastor Yuri,
E aí a Stephanie falou assim: eu estou vendo uma série aqui e tal, poxa, lembrei muito de você, assiste aí. E aí beleza, a Lissane não vê série, eu já chamei a Lissane para assistir um monte de série, né? E ela não assiste, ela não gosta. De repente eu estou vendo que de noite a Lissane está sempre quietinha, ouvindo um negócio baixinho, né? E eu falei: Lissane, está vendo série? Né? E aí eu falei: Lissane, o que você está vendo aí? É uma série que a Stephanie me indicou, tal. E como que se chama? Mas eu já sabia a resposta. Na hora que ela falou, The Chosen, os escolhidos de Cristo, né? E aí eu falei assim: vou assistir esse negócio, né? E ela já estava lá no final da primeira temporada, tem 2 temporadas por enquanto. E eu falei assim: não, vou alcançar a Lissane e tal. Comecei a assistir. Irmão, é um negócio tão extraordinário que, olha, baixa e assiste, né? Porque eu não tenho como explicar aquilo lá. E durante toda a semana, a gente, por coincidência, no domingo pela manhã, a gente falou sobre as multiformas que nós temos hoje de ouvir a Bíblia, né? Hoje nós temos a internet, temos rádio, temos tanta coisa que não havia nos tempos de Paulo, e nós falamos no domingo pela manhã a questão das séries, e olha aí, comecei a assistir, e Deus começou a falar comigo nessa questão da intimidade, né? A série, ela se chama Os Escolhidos, porque ela começa com Cristo escolhendo os seus discípulos, é o início do ministério dele, e ele vai chamando os seus discípulos, e olha, era só gente ruim, cara, ruim não no sentido de mal, mas era gente com todo tipo de problema que você pode imaginar, dívidas, imoralidades, vícios, tantas coisas. Mas quando Cristo ele chegava perto de alguém e ele chamava esse alguém para andar com ele estava chamando esse alguém para ter intimidade com ele. E é muito interessante, meus irmãos, que todo mundo, ninguém entendia muito bem o que Jesus queria, qual era a missão, o que ele ia fazer, por que Cristo os escolheu, né? Era um monte de gente cheia de problemas, e às vezes eles brigavam muito, conversavam muito, né, uns com os outros, e em alguns momentos eles falavam assim uns com os outros, né? Por que Cristo te escolheu? E o camarada falava assim: eu sinceramente não sei, eu sou um problema ambulante, eu tenho tanto problema, eu não sei porque ele me escolheu, eu não sei porque ele me quer, mas eu me sinto privilegiado. E é interessante, meus irmãos, que todos eles falam a mesma coisa: eu não sei o que Cristo quer de mim, eu não sei porque ele me chamou, mas eu me sinto privilegiado. E quando Cristo ele nos chama para a intimidade, nós somos privilegiados. Lá em Lucas, no capítulo 8, 26 a 39, eu não vou ler o texto porque o texto é grande, mas você conhece a passagem. Esse texto fala sobre o encontro do endemoniado de Gadara com Jesus, né, o endemoniado gadareno, como ele é chamado. E você sabe que Jesus ele estava passando por Gadara e ele encontra aquele homem tem uma legião de demônios dentro dele, e aí Jesus vai lá, expulsa aquela legião de demônios com muita autoridade, com muito poder. Aqueles demônios, com a permissão de Cristo, entram naqueles porcos, os porcos acabam suicidando, mas Cristo faz algo especial na vida daquele homem que foi liberto. E meus irmãos, quem gera prisões em nossas vidas, seja de que tipo for, né? É claro que quando eu falo do gadareno, eu estou falando do pior tipo de prisão espiritual que pode existir, que é a pessoa estar endemoniada, não é? Mas existem muitos outros tipos de prisão, né? Como o Expedito falou para a gente aqui agora, da questão do vício da bebida, do vício da droga, da cocaína, da maconha, seja o que for. Mas meus irmãos, prisões de imoralidade, prisões de carnalidade, prisões de tanto tipo, são tantos tipos de prisões que o diabo levanta sobre a nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, só há um modo de nós celebrarmos a nossa recuperação e nos livrarmos de todo tipo de prisão que o diabo levanta: buscando intimidade com Cristo. Quando você olha para a vida dos 12, quando você olha para os outros discípulos, né, fora do círculo dos 12, você vê que todos eles tinham um tipo de prisão diferente. Mas no momento que Cristo chega para eles e diz: olha, Fatinha, me segue. Aquele convite de Jesus para que
que a Fatinha tenha intimidade comigo, para que os seus discípulos tenham intimidade com Ele, geram algo tão especial na vida deles, que cada uma daquelas pessoas foram recuperadas. Pessoas que estavam endemoniadas, como o gadareno, foram recuperadas. Gente imoral, como Maria Madalena, foi recuperada. Porque quando nós temos intimidade com Deus, Deus, Ele gera muita coisa. E entre as 3 coisas que eu posso falar nessa noite, que Cristo gera em nós por meio da intimidade, Ele gera libertação. Lá no versículo 31, aí eu vou ler do texto de Lucas 8, aonde fala sobre essa passagem do encontro do gadareno com Cristo. Lucas 8, versículo 31, diz assim: e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Era uma legião de demônios que estava dentro daquele homem. Nós sabemos, meus irmãos, que os religiosos da época tentavam expulsar os demônios e não conseguiam. E eu creio, meus irmãos, que fariseus devem ter tentado, saduceus devem ter tentado. Mas quando aquele homem, cheio de demônios, ele encontra com Cristo, quando ele passa por Cristo, a palavra nos diz que a iniciativa de recuar foi dos demônios. Eles viram para Cristo e dizem imediatamente: o Senhor já veio nos perturbar antes da hora. E eles imploram para que Cristo não os mande de volta para as profundezas, para as trevas, mas que os permitissem ficar por ali, naqueles animais, naqueles porcos. Mas eu quero me atentar, meus irmãos, para a vida do homem que estava servindo de hotel para aqueles demônios, para a vida do homem que estava servindo de casa, de morada, de cavalo, sei lá como que você quer chamar a vida aquele gadareno. A palavra está nos dizendo aqui no versículo 31, no versículo depois 32, também, que o Senhor Jesus, Ele com uma só palavra, Ele diz: sim, eu permito que vocês entrem nos porcos. Mas essa palavra de Cristo gerou libertação na vida daquele gadareno. E o que Deus fez na sua vida, Expedito, Ele te libertou. Ele fez também na vida daquele gadareno. Ele fez na vida de Madalena, Ele fez na vida de Pedro, Ele fez na minha vida, Ele fez na sua vida. A única diferença é que nossas prisões eram diferentes. Segundo, a intimidade com Deus, ela gera transformação. Versículo de número 35, meus irmãos, lá em Lucas 8, diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam, presta atenção nisso, olha, isso aqui é muito lindo. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E então temeram. A palavra de Deus nos diz que aquele homem endemoniado, aquele homem que tinha uma legião, ele vivia pelado, ele vivia tentando se cortar, se machucar, ele vivia como um animal, ele estava completamente aprisionado, era uma legião de demônios. Mas a palavra de Deus, ela vem nos mostrar aqui que quando Cristo entrou no caminho daquele homem, e quando Cristo o chama para ter intimidade com ele, o Senhor traz na vida dele libertação. Agora as pessoas olham para aquele homem e vê aquele homem com sanidade mental, vem aquele homem bem vestido, vem aquele homem falando corretamente. Isso é transformação, e a transformação que Deus gera assusta as pessoas. Esses gadarenos ficaram assustados, porque Cristo fez o que os fariseus não podiam fazer, Cristo fez o que os saduceus não podiam fazer, Ele fez o que tão somente Deus podia fazer. E o que Deus fez na sua vida, Expedito? Deus, Ele te transformou. É a mesma coisa que Ele fez com Gadareno, é a mesma coisa que Ele fez com Pedro, é a mesma coisa que Ele fez com Madalena, é a mesma coisa que Ele fez com Mateus, é a mesma coisa que Ele fez com Zelote, é a mesma coisa que Ele fez com todos. Ele tentou fazer até com Judas. E na verdade, meus irmãos, até o Iscariotes, ele teve seus bons momentos com Deus. Ele só não guardou a sua vigilância.
Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas ele teve o seu encontro com Cristo, ele teve sua oportunidade. Eu acredito, Expedito, que muita gente que te conhecia no passado, né? Isso foi nos anos 80, né? Lá nos anos 80 para 90, né? Talvez te vê hoje e se assusta, fala, o que aconteceu com esse camarada? Eu achava que você já estava morto, não é? Imagina só, meus irmãos, aqueles que conheciam o gadareno, quando eles encontraram o gadareno são, puro, limpo. Mas o mais importante é o terceiro e último. O que a intimidade gera, isso aqui é extraordinário. A intimidade com Deus, ela gera uma nova vida. Versículo 38 e versículo 39. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou a quem? A Jesus, né? Que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, presta atenção, olha isso daqui. Torna para sua casa, e conta com as grandes coisas te fez Deus. E olha só o final. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus tinha feito. Nova vida. Aqui a gente está falando, meus irmãos, de propósito. Aqui nós estamos falando de chamado. Jesus vira para uma prostituta chamada Madalena, uma mulher também com os seus demônios, com os seus problemas, com uma vida completamente depravada. Ele diz, olha, me segue. Ele está chamando para ter intimidade, assim como ele fez com Pedro, assim como ele fez com Mateus, assim como ele fez com o Expedito, com você e comigo. Só que a cada uma dessas pessoas, é isso que nós precisamos entender, você e eu precisamos entender, assim como Cristo deu um propósito para eles, deu um chamado para eles, e eles se sentiam privilegiados, ainda que eles não entendessem muito bem o que era esse propósito, o tamanho desse propósito. No tempo devido o Senhor revelou a cada um qual era a missão de cada um, mas na maior parte do tempo eles não sabiam muito bem o que Cristo queria deles. Eles tão somente aceitavam a ideia de que eles eram privilegiados. Talvez você vira para mim hoje e você fala assim, olha, eu sei que Deus me chamou e eu sei que eu sou privilegiado, eu só não sei o que Deus quer de mim. Tudo bem, você vai descobrir no tempo dele, no momento certo. Sinta-se tão somente privilegiado. Expedito, o que Deus ele fez na sua vida? Ele te deu propósito. Ele te deu dignidade, ele te deu intimidade. Por que eu li essas partes especiais do texto? Jesus ele falou para ele, olha, volta para sua casa, família. Deus deu uma família para ele, ele tinha perdido a família. Você já pensou, os familiares desse homem que viram ele nos seus piores momentos, muito louco, repleto de demônios, completamente alucinado, se cortando, se machucando, pelado na rua, e de repente, não tinha campainha, né gente? O camarada bate na porta, arrumado, bem vestido, perfumado, banhozinho, né? Cabelinho molhadinho, abre a porta e um familiar o vê ali limpo, puro, são. O susto que esses familiares tomaram. Esse simples encontro que esses familiares tiveram com esse homem foi a maior pregação que esse homem podia fazer. Aonde esse homem chegava, isso por si só era uma pregação. Mas a palavra nos diz que ainda assim ele andava pela cidade contando aquilo que Jesus fez pela vida dele. Se tornou um pregador. E hoje eu quero dizer assim que Jesus, Expedito, ele te deu família, mas ele também te deu um ministério e propósito. Lá do tempo da bebida, né, da droga, lá do tempo talvez da solidão, né, eu queria uma família. Hoje o Senhor te traz aqui, você tem família, você tem filho, tem uma casa bonita, tem um carro maravilhoso, não é? Como você falou. Mas o Senhor te deu propósito. Você é diácono dessa igreja, você é primeiro tesoureiro dessa igreja. Olha o que Deus fez na sua vida. Isso é poder de Deus. O que a intimidade gera? A intimidade, ela gera vida. Ela gera transformação. Concluindo, meus irmãos, o que Deus fez em Gadara,
Ele fez em Volta Redonda. Ele faz aonde for necessário. Na vida de todos, inclusive na nossa, sempre que nós precisarmos. Porque intimidade gera vida, intimidade gera propósito, intimidade gera recuperação. E nós precisamos celebrar essa recuperação. Eu achei bonito, achei engraçado e bonito, né? O Expedito falar assim: eu estou falando do carro porque eu tenho que falar, né? Da onde Deus tirou e o que Ele fez. Meus irmãos, é muito legal. E isso realmente é um costume judaico. E isso foi uma das coisas que mais chamou minha atenção nesse filme, que você precisa ver nesses filmes, né? Que aquelas pessoas, um era prostituta, um era jogatino, o outro era estelionatário, né? Cada um era muito doido daqueles 12. Mas depois daquele encontro com Jesus, eles eram tão gratos por tudo, eles se tornaram judeus de verdade. Que nós não fazemos isso, né? Mas até uma água que eles iam beber antes de levar à boca, eles falavam: Senhor, graças te damos pela água que o Senhor nos concede. Eles nunca dormiam sem dizer: Senhor, gratidão, porque o Senhor é aquele que nos dá o sono, que me guardará em paz, que me fará levantar amanhã. Tudo que aqueles homens e aquelas mulheres faziam, coisas mínimas, eles passaram a agradecer, porque cada dia era um dia de celebrar a recuperação. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar novamente, vamos falar com o Senhor. Intimidade gera vida, intimidade gera propósito, intimidade gera recuperação. Eu tinha certeza, meus irmãos, no momento que o Expedito estava me contando o testemunho dele, muito rápido, tá? Você pode até pensar que ele me contou o testemunho inteiro, mas ele falou o testemunho ali muito rápido, mas algumas palavras que ele falou chamaram a minha atenção. E aí eu pensei, olha, é quarta-feira, eu sei que muitos trabalham, muitos não podem instalar, vou gravar, né? Tá gravado, vou fazer edição. Porque quantas pessoas você conhece que precisam ouvir uma palavra dessa? Para a semana você vai receber lá a mensagem editada. Compartilha, né? Envia para aqueles que você acha que realmente precisam de intimidade com o Senhor, que precisam celebrar uma recuperação na sua vida. Vida e propósito é o que nós desejamos para cada um que está precisando. Deus, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nessa noite eu me sinto privilegiado de estar aqui nessa casa, recebendo essa palavra que vem do Espírito Santo do Senhor, para edificar a minha vida, para edificar a vida dos meus irmãos que aqui estão. Abençoa a vida do Expedito, abençoa o seu chamado, a sua intimidade. Abençoa, Deus, porque hoje ele tem vida e propósito. Obrigado porque ele celebra a recuperação que só o Senhor oferece. E nós celebramos também, ó Pai. Nos leva a entendermos que somos privilegiados, ainda que a gente não entenda nada que está acontecendo na nossa vida, mas que a gente apenas saiba que o Senhor nos chamou, e isso é suficiente. Somos escolhidos do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Somos privilegiados em caminhar contigo. Agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus.
Amém, meus irmãos? E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor, seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, restante de semana abençoado, em nome do Senhor.